Olá, gente! Como é bom estar aqui novamente com vocês. Estava com saudades aqui das nossas lives, terças-feiras ao meio-dia. É muito bom estar aqui com vocês que ficam aqui comigo, né? Oi, gente! É muito bom estar aqui com vocês novamente, retornando aqui às lives de terças ao meio-dia. Tava com muita saudade já de vocês. Hoje eu tô com um filtro de borboletas, porque tem um significado especial para essa nossa live, Rompendo Limites. E fico muito feliz de vocês estarem aqui me acompanhando e vocês também aí que assistirão, né? Daqui a pouco, amanhã. Tem gente que sempre assiste um tempo depois. Eu acho isso muito interessante. Por isso que eu gosto de deixar gravado lá no IGTV, que é uma forma de não se perder o conteúdo, né? A gente dá continuação. Então hoje a nossa live falando de rompendo limites, e eu trouxe as borboletas, né? Justamente para a gente falar de transformação. Isso aqui é bom dia, boa noite, boa tarde, boas vibrações para todos nós, Silvia. Muito bem. Queridas, muito obrigada por estarem aqui. Então, as borboletas, elas são significativas e elas simbolizam as transformações, porque elas são uma lagartinha que entra ali no casulo e vai fazendo o seu processo de transformação, que não é nada fácil e que tem um tempo muito próprio. E depois ela vai e voa com a liberdade dela de ir e vir e embelezar, né, a natureza, embelezar nossos olhos, que é a graciosidade desse animal tão lindo e maravilhoso. Então, por isso que eu estou aqui com as borboletas, justamente porque faz sentido para esse nosso tema e vocês vão entender, né? Então, pensando em limites, falando em limites, trazendo uma pergunta para reflexão, uma pergunta para uma reflexão que leva a uma conexão conosco próprio. Quem quiser compartilhar, fique à vontade. O que vocês reconhecem que é um limite para vocês? Vocês reconhecem, se vocês identificam qual é o seu limite? Qual é o meu limite? Meu limite é esse. Qual é o seu limite? E mais ainda, a provocação vai além. Em que aspecto da sua vida que, se não estiver equilibrada ou caminhando da maneira que você gostaria, para você funciona como um limite? E aí as coisas se desestruturam, as coisas ficam emperradas, as coisas ficam difíceis de caminhar. Então, essa perguntinha de reflexão aqui para nós é muito importante. Então, vocês que estão aí entrando, boa tarde. Hoje temos o filtro da borboleta para significar a transformação, como ela é importante. E por isso que eu estou aqui com elas, a gente vai entender. E a pergunta de provocação, a pergunta para a conexão conosco é: você reconhece qual é o seu limite? Você sabe quais são os seus limites? Aonde que eles estão? Em que aspecto da sua vida eles estão? Fica aí a reflexão e a conexão para a gente poder fazer funcionar aqui dentro. Bom, boa tarde, Vivi! Que coisa boa estar aqui com vocês. Então, depois dessa pequena introdução, falando a respeito das borboletas, que significam transformações, e da provocação da pergunta: qual é o seu limite, quais são os seus limites, se você reconhece, se você sabe identificar, em que aspecto da sua vida esse limite ele está instalado, ele está ali hoje para você, né? Porque a gente sabe que hoje é o único momento presente que eu tenho, por isso que a vida é um presente, porque é o momento presente que eu tenho a possibilidade de fazer qualquer coisa que eu quiser, né? De os passos para transformar, para mudar, e principalmente, antes de eu estabelecer os passos para mudar e transformar, eu preciso identificar aquilo que não tá bom, aquilo que é um limite, aquilo que funciona como algo que me restringe, que me paralisa, e isso é muito importante, né? Primeiro, a identificação. Por isso que o autoconhecimento, gente, não tem como. E falando em autoconhecimento, né? Não esqueçam depois de ver quando a live acabar, ela vai estar gravada no meu IGTV, e lá eu vou colocar o link de uma outra live no YouTube que eu já fiz, que eu acho que complementa essa, que chama Os Vínculos Afetivos e o Autoamor. Vai estar lá no YouTube, o link vai estar lá no IGTV para vocês também, quando eu acabar aqui essa live eu vou botar.
E eu acho que é uma forma da gente ir se conectando com esses conteúdos que eu tenho feito ao longo desse tempo, porque tudo tem um desencadeamento, né? É igual um processo de autoconhecimento, ele tem a palavra já diz, processo, né? Tem que ter um tempo, cada tempo é muito subjetivo. Então, hoje, como eu prometi, eu vou trazer um instrumento para a gente identificar os nossos limites, né? A gente poder perceber em que aspecto da nossa vida aquilo pode estar funcionando como um limite para mim. Esse instrumento, ele é muito utilizado, ele não é um instrumento que é raro, não, muito pelo contrário. Muita gente já se utiliza, tem na internet. A forma como as pessoas utilizam esse instrumento é muito semelhante com o que eu vou explicar aqui, só que eu vou colocar um tempero a mais, eu vou colocar uma coisinha a mais de provocação para que a gente possa virar as borboletas que a gente tanto deseja no mundo e voar com muita liberdade, principalmente beleza, que ela embeleza a nossa vida, embeleza a natureza. Quem é que não aprecia? Tirando as pessoas que têm um pouco de fobia e pânico pelas borboletas, que graças a Deus são bem poucas pessoas, e falando em fobias e pânicos, isso é tratável. Totalmente tratável. Constelações familiares trata os pânicos e fobias, terapia, autoconhecimento e vamos lá, né? Estou só falando da constelação familiar e da terapia que são os meus xodozinhos. Então, o instrumento, né? Antes de falar do instrumento, eu gostaria de compartilhar com vocês uma frase, né? Que eu achei muito legal, que a pessoa que esqueceu de anotar de onde que ela tirou. Essa faz parte do meu ser, né? Rompendo os meus limites, né? De controle, de querer sempre estar certinha, né? Que a pessoa aqui gosta muito disso. Então, cada vez mais eu vou buscando romper os meus limites. Então, a frase fala o seguinte: quando eu morrer de mim mesmo, eu posso estar livre para ser o que eu quiser. Gente, olha que importante. Quando eu morrer de mim mesmo, eu posso estar livre para ser o que eu quiser. Então, será que eu consigo romper comigo mesmo, com os limites de quem sou, e posso para poder saber que eu posso ser tudo o que eu quiser? Então, o instrumento, ele se chama Roda da Vida. Conhecido, ele tá bem aqui. Se algum de vocês tiver interesse em adquirir esse instrumento do jeito que ele está aqui comigo, é só me solicitar pelo direct, que eu mando com o maior prazer o link, um arquivinho do Word mesmo, PDF. Quem quiser botar na internet, existem várias outras maneiras que as pessoas adaptam, mas esse aqui é o mais tradicional, tá? Então é um círculo que eu tenho, tá? Dividido em 4 quadrantes. Cada quadrante vai falar de uma área específica da minha vida. E ela está dividida em 3 partezinhas, como se fossem fatias de pizza, tá? Quem quiser pegar um papel, um lápis e escrever aí também pode, tá bom? E eu vou começar a falar com vocês. E o que é importante da gente trabalhar nesse círculo, nessas áreas da vida para identificar, para a gente aprender a romper os nossos limites. A gente vai fazer uma marcação, né? Eu vou dar exemplos para vocês. Depois que eu explicar como funciona esta ferramenta, eu vou dar exemplos para vocês, tá? Então aqui você tem o centro do círculo e aqui você tem a periferia, né? A circunferência tá aqui. Então você vai considerar o centro o ponto 0 e vai considerar aqui o ponto 10. Então de 0 a 10... Vocês podem até fazer risquinhos, tem pessoas que fazem risquinhos. Então, de 0 a 10, qual é o grau que eu considero que eu estou satisfeita comigo mesmo neste item aspecto da vida? E a gente vai fazer um por um e marcar, conectando com o meu grau de satisfação. Por que isso é importante, gente? Tem uns detalhes desse instrumento que são importantes vocês prestarem atenção durante a live toda, tá? O grau de satisfação, quando eu meço o meu grau de satisfação com cada item desses, eu estou falando do meu sentimento de felicidade na vida, do quanto eu me sinto feliz comigo mesmo. Então aqui
Cada grau que eu der de 0 a 10 pode ser uma nota. Vamos falar em nota, de 0 a 10. Qual é a nota que eu vou dar de 0 a 10, considerando 0 o centro e 10 aqui? Qual é a nota de 0 a 10 que eu me sinto satisfeita com essa meu primeiro item? Aí eu vou colocar lá 1, 2, 3 até o 10. E aí quando eu coloco aqui, vamos supor que eu coloque aqui 8. Aí eu vou fazer aqui uma linhazinha circular igual essa. E aqui, daqui para cá, eu tenho, né, a quantidade em porcentagem ou de nota do meu grau de satisfação que eu sinto que eu tenho em relação a esse aspecto. E aí eu vou fazendo um por um. Eu vou ler para vocês para poder continuar. Então esse primeiro, e vocês podem começar de qualquer quadrante, não tem, tem que começar do quadrante X, não tem. Qualquer quadrante, olhou a figura, começa do quadrante que vocês quiserem. Vou começar com esse quadrante aqui que está falando de qualidade de vida. Qualidade de vida a gente tem aqui a espiritualidade, que é a minha ligação com a espiritualidade, pode estar ligado a uma religião ou não, né? Aí é de cada um. Plenitude e felicidade é o segundo item, que tem a ver com qualidade de vida. E criatividade, hobbies e diversão é o terceiro item do quadrante qualidade de vida. Para cada um, considerando 0 aqui e 10 aqui, eu vou estabelecer uma nota. Coloco aqui a minha marcação e faço aquela linhazinha assim, igual esse circunferência, para marcar. Se quiser pintar cada uma delas com a cor que sentir no coração, tem mais um significado para a gente trabalhar, ok? Vamos partir para o segundo quadrante, não importa a ordem para vocês começarem. Então aqui esse quadrante que fala de relacionamentos. O quadrante relacionamentos a gente tem vida social na primeira fatia, na segunda fatia a gente tem relacionamento amoroso e na terceira fatia a gente tem família. Então, vida social, relacionamento amoroso e família são as 3 fatias que fazem parte desse quadrante que significa relacionamentos, que é uma outra área da minha vida. Qualidade de vida, relacionamentos. Já falamos de 2 quadrantes. Vamos agora para o terceiro quadrante, seguindo aqui, né, essa linha que eu fiz para cá, que fala de profissão. Profissão inclui contribuição social, que geralmente são aquelas atitudes mais voltadas para o social que a gente tem. Então, se eu faço, se eu não faço, qual é o meu grau de satisfação em relação a esse item? Gente, eu não faço nenhuma contribuição social e estou satisfeita por não fazer. Ok. É você quem vai ditar e estabelecer o seu grau de satisfação em relação àquele item. Eu li contribuição social e estou me sentindo mal. Poxa, eu poderia fazer mais. Faço 20%, queria fazer mais. Então eu vou botar 20%. De 0 a 10, faço os meus risquinhos, faço aqui a minha linha, né? E coloco aqui 20%. E aí eu estou estabelecendo, sou eu que me conecto com o meu grau de satisfação em relação a cada item. Então, o quadrante profissão começa com a contribuição social, que eu acho importante explicar isso também. Depois, recursos financeiros, como eu me sinto satisfeita com os meus recursos financeiros atuais. E realização e propósito, o quanto eu me sinto satisfeita na minha vida profissional, nessa área da minha vida profissional, em relação ao meu propósito e em relação a realização. Então, esse quadrante é o terceiro quadrante que a gente falou. Então, a gente já falou de qualidade de vida, que tem, né, a espiritualidade, plenitude e felicidade, criatividade, hobbies e diversões. Falamos, né, a respeito do quadrante relacionamento, que está aqui vida social, relacionamentos amorosos e família. Acabamos de falar de profissão, que é o outro item, que tem contribuição social, recursos financeiros, realização e propósito. E vamos falar agora do último quadrante, que significa pessoal, que tem a ver com o meu equilíbrio emocional, tem a ver com o meu desenvolvimento intelectual e tem a ver com a minha saúde e disposição. Então esse é a famosa ferramenta chamada roda da vida, tá?
que eu trabalho dessa maneira. Eu peço para a pessoa considerar que 0, 10, e para cada item desses que a gente falou, sempre escolhendo um quadrante para começar, e não tem ordem, não tem regra, vai do seu coração. Você vai estabelecer o seu grau de satisfação, que você se sente satisfeito nesses aspectos todos aqui da sua vida. Uma vez colocando as marquinhas e colocando, né, a porcentagem, uma nota de 0 a 10, vocês podem pintar cada item desse de uma cor, porque depois a gente pode trabalhar as cores e os seus significados daquilo que eu pintei. Por quê? São projeções que a gente vai fazendo nas ferramentas na hora de executar o exercício, e aí tem alguns significados, tá? Eu posso colocar aqui contribuição social, que eu gostaria de contribuir mais, e coloquei 20%, e boto marrom, porque marrom é uma cor de terra, minha terra, né? Como tem pessoas... E aí vai o significado para cada um. O mais importante é a gente aprender a fazer essas autoanálises na vida, né? E aí, o que isso tem a ver com rompendo limites? Vamos chegar lá. Uma vez eu preenchendo toda a minha roda da vida pelo grau de satisfação que eu considero, que eu sinto hoje em relação a todos esses itens, eu vou fazer 2 perguntas. A primeira pergunta para mim é: qual dessas áreas que, se eu investir mais energia, se eu der mais foco, mais atenção, ela tem a capacidade de influenciar positivamente todas as outras áreas? A gente precisa escolher uma. Ah, Magda, mas eu quero 2. Pega essas 2 e faz uma profunda reflexão. Sente em você qual dessas 2 seria hoje a que te incomodaria mais, a que você está com menos satisfação, né? Porque geralmente aquela que a gente quer dar mais importância, que a gente quer investir mais energia, dar mais foco, é aquela que a gente colocou uma porcentagem menor, né? Geralmente, tô dizendo que é, tá? Aí, eu vou dar exemplos aqui para vocês, tá? Vamos supor que para a Magda, relacionamento amoroso seja um item que eu não estou satisfeita na minha vida hoje, tá? E que ela afeta as minhas outras áreas, porque eu escolhi como dar mais atenção. Então eu não tinha me dado conta de que eu estou tão insatisfeita na minha relação amorosa. Quer seja que eu esteja com alguém, quer seja porque eu estou sozinha, não importa. Então a Magda escolheu essa, relações amorosas. Aí tá, eu vou dar mais atenção e foco nesse aspecto da minha vida, porque eu quero que aumente meu grau de satisfação. Aí está o meu limite. A Magda, né, eu tô dando exemplo de mim, não tô dizendo que isso é verdade, mas tô dando exemplo de mim. Quando eu percebo, aí é que tá o gancho desse instrumento pra gente entender que quando eu morrer de mim mesmo, eu posso estar livre para ser o que eu quiser. Então, por quê? Né? Por qual motivo a pessoa aqui, né? Tô dando exemplo, né? O relacionamento amoroso é aquele item que eu quero focar mais, que eu quero dar mais importância e que eu sei que se eu focar para aumentar o meu grau de satisfação neste aspecto da minha vida, ele vai afetar positivamente todos os outros aspectos. Então aí é a chave, é aqui que está o meu limite hoje. Então, para que eu vá além dos meus limites, para que eu me transforme nas borboletas e voe livre e graciosamente na minha vida, para que eu me sinta mais feliz e satisfeita, eu preciso investir para entender melhor o motivo que me faz me ficar insatisfeita hoje neste item. E aí eu vou investir energia, terapia, constelação, seja o que for, para eu trazer autoconsciência e poder me colocar diante desse aspecto na vida mais satisfeita. E com certeza ele vai afetar positivamente todos os outros aspectos da minha vida. Porque é aqui que eu considero que é o meu limite, tá? Um parênteses, né? Lembrando que a live que vai corroborar isso tudo que eu tô falando, que vai dar um bom suporte para vocês, é uma live que eu já fiz, que tá no meu canal do YouTube, chamada Os Vínculos Afetivos e o Alto Amor. Fantástico, podem ir lá, depois eu vou colocar o link aqui na descrição. Né? Quando eu botar aqui para gravar, salvar no IGTV. Tá lá no meu canal do YouTube também, além de outras. Eu assisti uma live aonde
o casal que estava fazendo essa live, ele fez a seguinte provocação. Ele pediu para imaginar que você tivesse uma lâmpada mágica, lâmpada do Aladim, e que você esfregasse aquela lâmpada, o gênio te concederia um desejo. E aí ele pediu para você entrar em contato com a sua criança interna e para que você pedisse para aquele gênio, porque é só um desejo, o que aquela criança realmente, se ela tivesse quando criança, ela seria mais feliz. E eu achei fantástico essa provocação, né, dessa live que eu assisti. E é aí que a gente tá. É aí que a gente tem. E aí eu me lembrei desse instrumento, me lembrei da live que eu ia dar semana passada e tô dando hoje. Que eu ia explicar isso pra vocês, que é ali que estão os nossos pontos nefrálgicos. É ali que estão os nossos limites, as nossas dores, as nossas inconsciências, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não lembro, é aquilo que eu projeto, por exemplo, nos meus relacionamentos. Por isso que os relacionamentos amorosos, pra mim, seria algo que eu teria que dar um investimento maior, porque eu tô me sentindo não satisfeita nessa parte da minha vida, e que se eu melhorar o grau de satisfação, eu consigo afetar positivamente todos os outros setores da minha vida. Porque essa é a Magda. Mas, por exemplo, a Márcia, né? Tô dando exemplo aqui. Vou botar outro nome que Márcia e Magda é muito igual. A Vivi. Para Vivi, talvez aqui seja a família, aonde ela não se sente satisfeita hoje, né? E aí, se ela der mais atenção, mais foco, colocar a energia dela para trabalhar essa insatisfação dela, que ela percebe que ela sente em relação à família, e aí está exatamente nos relacionamentos também, né? E falando de família, né? Vai aumentar positivamente, vai afetar positivamente todos os outros aspectos da vida dela, que a gente tem aqui resumido nesse instrumento do Roda da Vida. E ali é que está o ponto nefrálgico da Vivi. É ali que ela precisa investir para ela romper os limites e ela poder ser o que ela quiser ser. Ela poder ir além, né? O céu é o limite, gente. Mariane Destre, minha ex-aluna, que de vez em quando eu faço lives, excelente orientadora profissional, que trabalha com adolescentes em grupo e individual, ela fala isso, eu pego essa fala dela, o céu é o limite, ela que diz assim, eu adoro. Quando eu repito as frases das pessoas, eu dou o nome, óbvio, né? Pelo menos eu tento. Essa daqui eu não me lembro de onde que eu peguei. Enfim, é esse o diferencial desse instrumento. Quando eu percebo, né? Tudo é bonitinho, igual tá lá na internet, igual um monte de gente faz. Mas quando eu identifico aquele aspecto da minha vida que pra mim eu não estou me sentindo satisfeita hoje, que eu gostaria de investir mais energia, atenção, foco, dar mais, né? Investir mesmo, ações, eu vou afetar positivamente todo o resto. Porque eu tô fazendo essa análise. Essa é a pergunta ao final de preencher tudo isso. Qual dessas áreas, ao receber um pouco mais de foco, de atenção, a minha energia concentrada ali, vai influenciar positivamente todas as outras áreas da minha vida? E por qual motivo? Então, quando eu preencho tudo isso e faço essa pergunta e olho para aquele item, então eu aconselho vocês a fazerem. Vai com o coração, vai com a alma, faz. Não fica só na racionalidade, não fica aqui só pensando. Vai lá e bota a mão na massa, pega a canetinha, lápis de cor e colore também, dá uma cor para cada um e vai olhando para aquela cor. E aí sim vocês vão perceber que naquele item que para mim hoje é considerado que eu mais preciso dar um foco e atenção, porque é o que eu me sinto mais insatisfeita, é aonde está o meu limite para ir além, para me transformar nas borboletas e voar o voo da liberdade, para eu poder ser aquilo que eu quero ser. Gente, de graça, na internet, aqui, só me pedir no direct, ou quem tem meu WhatsApp, pode me pedir que eu mando com o maior prazer. Façam, porque isso é autoanálise, isso é autoconsciência, é exercício de transformação e de mudança que tanto a gente precisa na vida. Então, rompendo limites é eu me conectar com esses aspectos da minha vida, fazer essa autoanálise verdadeira, genuína e honesta com o meu grau de satisfação. Na psicologia positiva, a gente sabe que a definição de felicidade é o meu grau de satisfação com os aspectos da minha vida. Por exemplo, hoje eu me considero uma pessoa feliz.
Hoje, tem muito tempo já que quando eu falo, Magda, você é feliz? Dá coraçõezinhos pra vocês também, querida. Beijinhos pra vocês. Quando eu me pergunto se você é feliz, eu sou feliz. Mas tem áreas da minha vida que eu não tô satisfeita. Eu tô triste por aspecto X, eu tô me sentindo insegura, com medo com aspecto Y, tô frustrada, morrendo de ódio, de raiva com aspecto Z. Mas isso não tira a minha felicidade, né? Agora, pessoas que realmente se consideram infelizes, né, precisam olhar para ver se realmente se sentem infelizes ou se tem esses aspectos na vida que não estão se sentindo satisfeitas para poder, querida Sara linda, corações para você também, poder e romper os seus próprios limites, fazer essa análise, sabe? A gente precisa aprender a se conectar conosco. O autoconhecimento é a base para uma vida mais satisfatória, para uma vida com mais equilíbrio, com problemas, com dificuldades, com desequilíbrios, mais satisfatória. E aí eu vou buscando, porque a gente passa por ciclos, né? Nossa onda sobe e desce. A gente vai passando por ciclos da vida. Então essa é a arte da vida, a arte de viver, né? Você saber se conectar com você, porque sabe o que acontece, gente? A gente para de projetar no outro aquilo que é nosso, né? Porque tudo tem a ver conosco, né? Roda da nossa vida, aspectos da nossa vida, a minha avaliação e análise do meu grau de satisfação em relação às minhas questões da minha vida. Eu. É lógico que tem pessoas ali que estão envolvidas em vários desses itens, mas sou eu estou insatisfeita com o meu marido, não significa que ele é ruim, eu que estou insatisfeita. Agora, o que em mim está ressonando nessa relação? Né? Eu que estou insatisfeita com a minha família, o que em mim está ressonando com essa insatisfação? Um outro exemplo para alguma pessoa pode ser aqui os recursos financeiros, como item que ela não está satisfeita, né? Aqui recursos financeiros, e aí ali está o limite da pessoa, né? Se eu não estou satisfeita com os meus recursos, é um exercício muito bem para a autoanálise, isso mesmo, Daniela. Isso aí, querida. Se eu não estou satisfeita com os meus recursos financeiros, eu tenho que ver que ali que está o meu limite, porque se eu der foco, mais organização, ou investir em coisas mais criativas para ganhar dinheiro, ou para trabalhar, porque o dinheiro ele vem, é uma energia, é naquilo que eu mais gosto, do que ficar ali aprisionada naquilo que eu estou aprisionada, por exemplo, né? Então, se esse item, né, é o que está me aprisionando, esse item eu preciso dar mais atenção, e aí ele é onde está o meu limite. Então é isso, gente, olha, um beijo enorme em vocês, gratidão pela presença, não esquecendo que é para vocês irem lá na live do YouTube, os vínculos afetivos e o auto-amor, lá vou deixar a descrição aqui, gravadinho, e lá para vocês poderem complementar tudo isso que eu tô falando aqui, e até semana que vem tem mais, terça-feira ao meio-dia. Muita gratidão por vocês estarem aqui. E vocês que ainda vão me assistir. Tchau, gente!